Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. E o tema deste vídeo será: devem ser calados os que pregam a lei de Moisés. Devem ser calados os que pregam a lei de Moisés. Na epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10, assim está escrito: pois há muitos que se recusam a obedecer. Isto é verdade, especialmente entre aqueles que dizem que todos os fiéis devem ser circuncidados. Eles não passam de faladores e enganadores. Eu estou utilizando o texto da Bíblia Viva. Ele é mais fácil a sua compreensão. Então, Paulo estava advertindo Tito a respeito dos pregadores. Isso por volta do ano 58 aos 62, mais ou menos. Pois há muitos que se recusam a obedecer. Isto é verdade, especialmente aqueles que dizem que todos os fiéis devem ser circuncidados. Eles não passam de faladores e enganadores. No versículo 11, e é preciso fazê-los calar. Famílias inteiras já foram desviadas da graça de Deus. Esses mestres estão apenas atrás do dinheiro de vocês. Veja como é claro esse texto. Veja como ele deixa bem explicado. Basta o versículo 11, você já consegue entender todo o contexto, todo o conteúdo do capítulo 1 de Tito. E é preciso fazê-los calar. Paulo estava dizendo que era preciso, naqueles dias, fazer os judeus, os judaizantes, os legalistas, a se calarem, fechar a boca, parar de falar mentiras, enganos e fraudes. Nos dias de hoje é a mesma coisa, meu amado. Já se passaram quase 2000 anos, é a mesma coisa. Temos que fazer esse pessoal que prega a lei se calar. Essa teologia, a teologia tem que pegar os seus livros, os seus ensinos e jogar no lixo, porque os ensinos deles são esterco. Os ensinamentos da teologia não servem para nada. Os ensinamentos são só enganos, mentiras e fraudes. Não consegue assim colocar os filhos de Deus na posição de filhos de Deus. Com essas pregações do Velho Pacto, do Velho Testamento, com esse legalismo, com essas maldições das leis de Moisés, dízimo, batismo, jejum, demônios e anjos, eles estão fazendo o quê? Impedindo, eles não entram no reino e também impedem os eleitos de Deus de reinar em vida. E ficam os eleitos de Deus vivendo como ovelhas, como servos, como escravos, como financiadores do sistema religioso. Jesus já havia falado sobre os enganos pregados pelos fariseus e religiosos nos seus dias. O mesmo ocorre hoje em dia. Levam os gentios a viverem como judeus, aplicando formas de tirar dinheiro e bens materiais dos fiéis, que na sua maioria são pessoas incautas, desprovidas de conhecimento legítimo das Escrituras. Essa palavra não é menosprezando ninguém. Apenas é a verdade que está dentro da maioria desses lugares chamados igrejas. Pessoas incautas, pessoas sem o mínimo conhecimento. Eles fazem 1h30, 2 horas de reunião. Meia hora é para passar o envelope do dízimo. Outra meia hora é um voto. 15 minutos é para louvar. 5 minutos para louvar. 10 minutos para se promoverem e 15 minutos falando do diabo. É o que tem aí. Evangelho que é bom, nada. A graça de Deus, nada. A sã doutrina, nada. Infelizmente, os pregadores das leis mosaicas fazem com que nem eles desfrutem da graça de Deus, igualmente os seus seguidores também não. Em seus templos fazem longas orações, cantam louvores, convidam pregadores de outros estados para encherem seus templos, seus alçapões, as suas arapucas,
Tudo isso para prender as pessoas. Eles não têm nada de evangelho, somente doutrinas e preceitos de homens. E tome a lei de Moisés, tome maldição, evangelho que é bom, nada. Falam uns balabachúrias, uns cantarábias e uns mistérios, umas profetadas, mas o evangelho que é bom, nada. O pior de tudo isso é que os crentes acreditam. Os fiéis, os que deveriam estar já reinando em vida como filhos de Deus, ainda estão na escravidão, porque eles acreditam que eles têm pecado, que eles estão em pecado. Mas Jesus tirou o pecado. Tirou ou não tirou? Tirou o pecado. Que era o pecado? A lei de Moisés. Só que, infelizmente, essas leis, as que interessam para eles, eles colocam dentro das suas arapucas, amedrontando, aterrorizando, ameaçando. É como Deus disse em Jeremias, capítulo 5, 31. Os profetas não falam a verdade e, apoiados por eles, os sacerdotes enganam o povo com a sua própria autoridade. E o meu povo fica feliz com isso. Mas o que vocês vão fazer quando toda essa situação chegar ao fim? Esse fim chegou no ano 70. E o meu povo fica feliz com isso, com enganos, com mentira. Eles batem palma, eles aplaudem. O teatro feito nesses altares, nesses locais chamados igrejas, o povo aplaude. Eles estão sendo tosquiados, saqueados, roubados, enganados, e mesmo assim eles aplaudem. Eles aplaudem, aplaudem, batem palmas nas mentiras. E com todo tipo de engano, cerimônias, rituais, folclore convertem as pessoas para eles, não para Deus. Com isso, colocam estes convertidos 2 vezes mais seus escravos do que se estivessem no mundão, como eles dizem. Veja o que Jesus disse nos dias de sua carne. Livro histórico de Mateus, capítulo 23, versículo 14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês parecem santos, com todas as suas longas orações públicas nas ruas, enquanto exploram as viúvas nas casas delas. Por isso o castigo de vocês será maior. Versículo 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque vão a qualquer distância, percorrendo terra e mar, para converter alguém, e depois fazem a mesma pessoa 2 vezes mais digna do inferno do que vocês. Inferno é sepultura. Inferno é local dos mortos. Inferno não é um local que lago de fogo. Inferno significa sepultura. Então aqui Jesus estava falando, essa versão volto a repetir, é a viva, ela deixa bem claro. As pessoas, eles se reúnem nesses lugares, domingo, feriado, 9 horas da manhã, domingão, a pessoa cansada, semana, domingo, 8, 9, 10 horas, a pessoa batendo palma na sua porta, falar de Jesus. A pessoa só falta, é uma falta de sabedoria, só falta jogar um balde de água fria, quente, fervendo na cabeça dessa pessoa. Para fazer o quê? Vamos evangelizar para Jesus, vamos ganhar almas para Jesus. Ganhar o quê? Você não deu seu sangue, você não foi pendurado numa cruz, como você acha que você vai ganhar alguém para Jesus? Quem conquistou, quem ganhou foi o sangue dele que nos comprou os eleitos dele. Ninguém ganha ninguém para Jesus. E eles fazem um convertido, vai nesses lugares, normalmente eles vão em locais desprovidos de bens materiais, e ali pegam pessoas sofridas, eles falam um mantra, eles falam algo já, a sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, venha para Jesus que sua vida vai mudar, e você vai dar dízimo, oferta, sacrifício, Deus vai te abençoar, você vai sair desse local, vai morar lá numa mansão, e a pessoa ilude, a pessoa vai. Antes ela bebia uma cerveja, fumava um cigarro, estava ali. Aí ela entra para dentro da chamada igreja. Aí pronto, carteirinha, maldição do batismo nas águas, profanação, comer pão e beber suco, transformar o corpo de Cristo, que é espiritual, num pedaço de pão cheio de fermento, cheio de porquice, e aquela pessoa saiu da rua e virou escravo deles, abastecendo seus cofres, ajudando a financiar o sistema mentiroso.
só mudou de lugar. Só que lá fora, ela podia no domingo ir na casa do seu parente, participar de uma festa. Entrou para a chamada igreja, acabou-se, já era. Zé Fini. Eles não vivem no reino de Deus e também não deixam seus fiéis viverem. Tendo conhecimento das Escrituras, guardam para si, enquanto seus seguidores ficam tateando como cegos procurando encontrar Deus. Jesus também disse a esse respeito. Livro histórico de Lucas, capítulo 11, versículo 52. Ai de vocês, especialistas da lei, pois guardam a chave que abre a porta do conhecimento, vocês mesmos não entram e impedem os outros de terem uma oportunidade de entrar. É assim a teologia. Esses teólogos, esses doutores, esses mestres, eles sabem que dízimo não é e nunca foi dinheiro. Eles sabem que oferta era para a manutenção do templo. Eles sabem que esse templo foi derrubado no ano 70, quando Deus julgou Israel. Eles sabem que Jesus já voltou e não volta mais. Eles sabem que o diabo não é um ser e é um adjetivo. Mas são coisas que eles devem falar para os seus fiéis. Por quê? Porque se eles falarem a verdade, as pessoas vão correr desses alçapões, vão correr dessas arapucas. Então eles são obrigados. A vida deles é mentir, enganar e fraudar a palavra de Deus. Transtornar a palavra de Deus. Porque se falarem a verdade, eles perderão os fiéis. Existem locais chamados igrejas que em 1h30 de pregação, enrolação na verdade, são utilizados quase todo o tempo para pedir dinheiro. São diversos envelopes, mandingas, feitiçarias, mas o evangelho que é bom, nada. Todo o tempo é somente para encher os seus cofres e abastecer sua ganância desenfreada. É um povo que não tem limites para pedir dinheiro, são caras de pau. São ventres preguiçosos. Olha, continuando Tito, capítulo 1, agora no versículo 12. Um deles, um profeta nascido em Creta, disse a respeito deles: estes homens de Creta são todos mentirosos, são como animais preguiçosos e só vivem para encher a barriga. Não é evangelho que está sendo anunciado na maioria das chamadas igrejas. São lendas judaicas, historinhas para boi dormir. São historinhas que comovem os fiéis. Utilizam-se das histórias contadas por judeus para motivar os gentios que frequentam seus templos a fazerem sacrifícios, votos e promessas como se faziam antes da vinda do Messias, achando que com isso agrada a Deus. Mas, na verdade, quem fica feliz com tudo isso são os pastores e mestres desses lugares. Devido ao engessamento da mente, ficaram cegos, surdos no que se refere à sã doutrina. Paulo, o apóstolo dos gentios, falou sobre isso. Continuando no versículo 13. E isso é uma verdade, portanto, fale aos fiéis daí tão severamente quanto necessário para fazê-los fortes na fé, para que deixem de dar ouvidos a lendas judaicas e às exigências de homens que se tornaram surdos à verdade. Quando diz que não devemos praticar as obras da lei de Moisés, os crentes viram no tamanco, porque dizem que Deus, de dois povos, ele fez um. Sim, correto. Porém, não é para praticarmos as obras da lei, mas sim vivermos a sã doutrina. Este viver é por fé, não por obras. Caso contrário, tornamos o sacrifício da cruz em vão, inútil. A sã doutrina causa comichão nos ouvidos dos legalistas. Versículo 15 de Tito 1. Uma pessoa pura de coração vê virtude e pureza em tudo. Mas uma pessoa cujo coração é maligno e descrente acha maldade em tudo, pois sua mente impura e sua consciência rebelde estão corrompidas. Assim é a religião. O que eles veem são brincos, cabelo, bermuda, calça comprida. Eles fazem o que a lei de Moisés fazia, cuidava das coisas da carne. Quem é espiritual enxerga em seu próximo o Espírito de Deus e um eleito. O carnal enxerga os defeitos que toda pessoa carnal tem. A pessoa está com sua carne ativada, eles dizem que é demônio. Mas Paulo disse sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Veja,
Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são obras da carne, não é de pombagira, tranca-ruas, é pilantras, é pilunto, nada. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Versículo 20. Idolatria, feitiçarias, inimidades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Versículo 21. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que não iriam herdar? Porque essas pessoas, os ouvintes de Paulo, eles iriam passar pelo julgamento. Eles iriam passar pela parousia, pelo dia do Senhor, que este veio no ano 70. Depois do ano 70, todos nasceram, o que são eleitos, e o filho da perdição está por aí fazendo suas artes. Não é demônio, são obras da carne. Quem é espiritual pratica obras do Espírito, que são. Versículo 22 de Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Versículo 23. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. A pessoa fala, Cristo nos chamou à liberdade, então eu posso beber, fumar, cheirar, roubar, matar? Poder você pode, você não deve. Cristo nos chamou à liberdade, não à libertinagem. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Cristo nos chamou à liberdade, não à libertinagem. Não dê lugar para obras da carne, obras mortas, obras que vão fazer você sofrer, obras que farão você ser disciplinado pelo Pai. Se você roubar, você vai preso. Se você fumar, corre o risco de um enfisema, de um câncer. Se você prostituir, uma doença venérea, uma AIDS, o homossexualismo, idem. Só que são coisas, obras da carne, não de demônio, de diabo, de ser espiritual. Não, nada disso. Vamos continuar. No versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Se você sabe que Deus é Espírito, que o Senhor é o Espírito, se você sabe que você é filho de Deus no Espírito e não na carne, se você sabe que o teu espírito foi justificado, santificado, purificado, remido, o porquê fazer a vontade da carne? Fortaleça o seu espírito e a sua carne será enfraquecida. Dê vida ao seu espírito e a sua carne será mortificada. A cada vez que você confessar o Cristo ressuscitado, a cada vez que você confessar a sã doutrina, não as práticas da lei de Moisés, isso é carnalidade. A lei de Moisés foi criada, foi dada para as transgressões da carne. Então, cada vez que você confessar a sã doutrina, cada vez que você vive mais na sã doutrina e não nas obras da lei, o Espírito vai te vivificando. Por quê? Porque o Espírito de Deus é o Senhor. O Senhor é o Espírito e Ele estará no teu espírito, se movendo através do seu espírito. Então a sua vida vai dar tudo certo. Paz, longanimidade, fidelidade. Você vai praticar as obras do Espírito. Dando lugar às leis de Moisés, às práticas da maldição, você estará sendo disciplinado, você estará debaixo de maldição. E assim sendo, a sua carne vai ter força. A força do pecado é a lei, como Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, se eu não me engano. A força do pecado é a lei. Então, se você pratica obras da lei, você está dando força para o pecado. Quando alguém comete algumas dessas transgressões, diz que são espíritos imundos. Mas Paulo disse que era carnal. Eu acredito em Paulo. Seria Deus um Deus fraco? Seria Deus um pai fraco? Ele deixaria estes espíritos brincarem com seus filhos como se fossem marionetes? Claro que não. Essas coisas só cabem nas mentes desses religiosos carnais que usam de seres espirituais do mal para escravizar seus fiéis. Esses que se dizem pastores e mestres
são pessoas indignas de confiança, pelo simples fato de usarem os mesmos escritos dos fariseus para manipular pessoas. O Deus que este povo conhece é o Deus do toma lá da cá. Se você fizer, ele faz. Se você der, ele devolve. Mas onde está escrito que o Deus vivo é assim? Pelo contrário, o nosso Deus não precisa de nada que façamos para ele nos abençoar. Assim está escrito em Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos de homens. Versículo 25. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O Deus que fez todas as coisas não depende de nenhuma obra feita por nós. Quem gosta de obras são os homens, porém, obras que os seus seguidores fazem. Eles não movem nenhuma pena de lugar. Quando precisam de dinheiro, pedem aos fiéis. Quando os seus fiéis precisam, eles mandam pedir a Deus. Sabidos eles, não? E Tito, capítulo 1, versículo 16. Tais pessoas alegam que conhecem a Deus, mas seus atos o negam. São corruptos e desobedientes, imprestáveis para fazer qualquer boa obra. Conhece a boa árvore pelos frutos. Será que onde você frequenta a árvore é boa? Eles pregam a liberdade que há em Cristo ou a escravidão que há na lei de Moisés? Se for boa árvore, eles pregam a Cristo ressuscitado. Se for árvore ruim, então o que eles pregam são as trevas do antigo pacto. Lembre-se, você é o melhor da criação de Deus. Não permita que te escravize, nem coloque sobre você o jugo da lei de Moisés, que nem mesmo os judeus conseguiram cumprir. Graça e paz. Estou terminando essa mensagem aqui, espero que tenha sido útil para você. Se foi, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir.